Karen afirma a Daniela que Memo não precisa estar casado com Úrsula para ser um pai presente e responsável para o filho deles. Contudo, Daniela diz que jamais teria coragem de causar uma dor tão profunda a Úrsula, muito menos destruir sua família por um amor momentâneo. Karen insiste que essa é a primeira vez que Daniela se sente verdadeiramente apaixonada. Daniela, porém, explica que esse amor surgiu no momento errado e que ela nunca seria feliz às custas do sofrimento de outra pessoa. Por isso, decide enterrar os sentimentos que nutre por Memo, concentrar-se em sua filha e, por ela, lutar para salvar seu casamento. No hospital, Amparo admite a Macário que chegou a acreditar que ele estava fingindo sua enfermidade. Macário reflete sobre a sorte que teve, não apenas pelo desfecho favorável, mas também por sentir o apoio e o afeto de sua família. Amparo informa que ela e Lupita irão embora, mas diz que Gabi se ofereceu para continuar ao lado dele por mais um tempo. Macário, ao ver Gabi sorrindo enquanto mexe no celular, pergunta por que ela está tão animada. Gabi revela que João entrou em contato para saber como ele está. Macário comenta que já teve uma boa impressão de João por demonstrar preocupação. Mesmo assim, Gabi demonstra insegurança sobre o relacionamento com João. Macário orienta Gabi a não guardar rancor como Amparo e sugere que ela dê uma chance a João se realmente ainda sente algo por ele. Gabi esclarece que as mulheres não esquecem facilmente quando são feridas, mas admite que continua amando João. Macário alerta que os homens, em certas ocasiões, podem cansar. Gabi então o questiona se ele já se cansou de Amparo. Ele responde que nunca deixará de pedir desculpas, mas confessa que gostaria que as coisas fossem menos difíceis. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Jerusa pergunta a João se Gabi já respondeu suas mensagens. João, angustiado, responde que não, mas percebeu que ela viu as mensagens. Jerusa conclui que a situação é delicada e lembra que já o havia avisado sobre o risco de perder Gabi. João questiona se Jerusa acredita que seu relacionamento com Gabi chegou ao fim. Jerusa diz que sim, mas defende Gabi, afirmando que João a acusou de algo que ela não fez, ressaltando que ela sempre foi honesta. João admite que gostaria que isso fosse verdade. Jerusa conta que ouviu Gabi e Lupita conversando e ambas não sabiam de nada sobre o mal-entendido com Isabela. Ainda assim, João acha difícil acreditar que Gabi tenha fingido ser sua namorada apenas para estar perto de sua sobrinha. Jerusa afirma que qualquer mulher sonharia em ter alguém como ele e destaca que Gabi conseguiu enxergar além de sua aparência, valorizando sua essência. Por fim, Jerusa encoraja João a ir atrás de Gabi sem demora. Enquanto isso, Karen diz a Daniela que ela está sendo injusta consigo mesma e deveria escutar seu coração ao invés de seguir apenas a razão, afirmando que ela está agindo com covardia. Daniela, por sua vez, responde que está sendo corajosa ao abrir mão de algo que acredita ser o melhor e pede que a amiga respeite sua escolha sem continuar a pressioná-la. Apesar de Karen insistir que Guilherme Santos é a pessoa ideal para Daniela, ela opta por não desestruturar sua vida por um amor que considera impossível. Karen avisa que sempre dirá o que pensa, mesmo que isso magoe Daniela, pois se importa com ela e acredita que isso é o melhor para sua vida. Daniela garante que nesse momento o mais importante é focar nas certezas que tem, sua filha, sua família e seu casamento. Mais tarde, Isabela insiste para que Daniela leve ao casamento de Memo, mas Daniela responde que não pode ir. Isabela não entende o motivo de sua mãe não querer ir ao casamento de Memo se ele é seu amigo. Daniela pede que a filha pare de insistir e a coloca para dormir. Em seguida, Daniela se emociona e começa a chorar. No hospital, Gabi se despede de seu pai, lembrando que passou a tarde inteira com ele, mas Macário faz um drama, dizendo que se sente desamparado. Gabi lembra que ele pode chamar a enfermeira para qualquer necessidade e promete enviar mensagens mais tarde. Macário pergunta se Gabi está irritada com ele, mas ela pede que ele se concentre em sua recuperação e reafirma que sempre estará ao seu lado. Macário afirma que também a ama muito e então Gabi vai embora. Durante o jantar na mansão, Heron comenta que o vinho foi sugerido por um sommelier. Fausto observa que o vinho é bem caro. Karen, encantada, expressa o desejo de experimentar o vinho. Heron e Karen fazem um brinde à relação deles. Karen olha para Fausto e pergunta se ele não vai brindar. Nervoso, Fausto acaba quebrando a taça em sua própria mão e se machuca.
Daniela o leva até a cozinha para receber os cuidados, pedindo que Jerusa traga os medicamentos, enquanto Heron e Karen continuam a brindar sem se importar com o ocorrido. No hospital, Yolanda surpreende Macário com sua visita inesperada e é repreendida pelos riscos que isso pode causar. Yolanda deixa claro que não se importa em Amparo descobrir sua presença, pois não quer mais viver à sombra. Macário lembra que Yolanda havia dito que não queria mais vê-lo. Yolanda afirma que o ama de verdade, ao contrário de Amparo, e diz que estava sofrendo por não poder estar ali com ele. Macário responde que também a ama, mas está começando a se cansar das constantes reclamações. Yolanda insiste que está exausta de ser a outra e questiona como poderia ir ao funeral se ele tivesse falecido. Macário deixa claro qual é a posição de Yolanda em sua vida e avisa que caso ela não esteja feliz, pode partir e esquecê-lo para sempre. Yolanda observa que Macário sabe muito bem que ela nunca o abandonará e revela estar ciente de que as coisas não vão bem entre ele e sua esposa devido a um erro grave cometido por Macário que resultou na sua expulsão de casa. Yolanda insiste que Amparo nunca o amará da mesma forma que ela e tenta convencê-lo a deixar a esposa. Macário explica que não pode se separar devido a questões financeiras, pois os bens de valor estão registrados no nome de Amparo. Ele reflete sobre como reconquistar sua esposa, pois está decidido a ficar com tudo que é dela. Macário pede que Yolanda imagine que em algum momento poderiam recomeçar juntos com todo o dinheiro envolvido. Enquanto isso, João visita Memo e conta que foi procurar por Gabi, mas soube por Amparo que ela está cuidando do pai no hospital. Memo fala sobre o carinho e dedicação de Gabi, reconhecendo que ela sempre foi a responsável pelos cuidados da família. João concorda que Gabi é uma pessoa valiosa e admite ter cometido um erro ao julgá-la mal. Contudo, ele revela que não está ali para falar sobre Gabi. Memo pergunta se João quer discutir sobre Isabela. João menciona que soube que Memo é o pai biológico de Isabela e faz um pedido, apelando para que ele não cause mais sofrimento à sua família. Memo garante que nunca faria nada para prejudicar sua filha e João expressa o amor que sente pela sobrinha. Memo assegura que deseja apenas a felicidade de sua filha. João reflete sobre como tudo pode ser complicado para Isabela e Memo garante que está ciente da situação, prometendo sempre proteger a filha. Enquanto isso, no restaurante, César elogia a comida preparada por Amparo. Ela agradece e revela que na festa de casamento de Úrsula ajudará a montar um cardápio escolhido por Memo que promete ser sensacional. Além disso, a família está cuidando da organização da festa como um presente especial para o irmão. César se surpreende quando Amparo conta que Úrsula está grávida. Na cozinha, Fausto brinca que se soubesse que receberia tanta atenção de Daniela ao se machucar, teria cortado a mão antes. Ele enfatiza o quanto se sente bem ao ser o centro das atenções de Daniela, agradecendo pelos cuidados e dizendo que isso lhe faz lembrar os motivos pelos quais se apaixonou por ela. Em seguida, Fausto se despede e volta para os convidados. Daniela não consegue segurar as lágrimas e Jerusa se aproxima, dizendo que não gosta de vê-la chorando. Daniela pede que Jerusa não se preocupe e se oferece para ajudar com o jantar, mas Jerusa insiste que ela se junte aos convidados. De volta ao restaurante, Amparo revela a César que está ansiosa para a chegada do sobrinho. Ela conta que no início não se dava muito bem com Úrsula como cunhada, mas agora as coisas entre elas estão mais tranquilas. César pergunta o que fez Amparo não simpatizar com Úrsula. Amparo explica que anos atrás, quando Úrsula procurou a ajuda de Macário, sua atitude parecia suspeita, como se estivesse fugindo de problemas sérios. César comenta que Úrsula tem um passado e que a percepção de Amparo estava correta. Amparo pergunta se algo no passado de Úrsula que seja irreparável, algo que Memo precisaria saber antes de se casar. Memo expressa sua felicidade ao saber que João reconhece as qualidades de Gabi e reafirma que suas sobrinhas não sabiam que Isabela era sua filha. João acredita e agradece pela explicação de Memo, embora admita que já havia decidido corrigir sua relação com Gabi antes de conversar com ele, reconhecendo o erro que cometeu com Gabi. Úrsula encontra João saindo da casa de Memo e pergunta a Memo o motivo da visita. Memo explica que João já sabe que Isabela é sua filha e que conseguiram esclarecer todos os mal-entendidos. Úrsula questiona quando ela terá que fechar um negócio de guinchos e Memo, confuso, pergunta o motivo.
Úrsula explica que pretende fechar um negócio para a lua de mel e pergunta se ele prefere viajar logo após o casamento ou se prefere adiar. Memo confessa que ainda não havia pensado nisso. Úrsula relembra uma conversa interrompida com Leonardo sobre o planejamento da lua de mel. Memo explica que na época havia acabado de descobrir sobre Isabela. Úrsula reconhece que com tudo o que aconteceu, Memo não tem vontade de viajar e ele concorda com ela. Úrsula então sugere adiar a lua de mel para depois e Memo agradece a sugestão. Ela afirma que está comprometida em garantir que eles sejam felizes. Memo assegura que o filho deles crescerá em um lar com os dois pais unidos e recebendo o amor de ambos. Porém, quando Úrsula o abraça, Memo não parece muito animado. Zé Maria pergunta a João por que a menina Estrela não o acompanhou. João explica que Isabela precisa ir à escola pela manhã. Zé Maria responde que também tem que ir, mas não sente sono. João sugere que ele se deite, apague a luz, feche os olhos e comece a contar carneirinhos. Enquanto isso, César se retrata e afirma a Amparo que sua piada sobre Úrsula não tinha nenhum fundo sério. Ele garante que está ali para celebrar a felicidade de sua prima e se sente contente que Úrsula tenha encontrado uma vida honesta. Amparo, desconfiada, pergunta se isso significa que Úrsula não era honesta antes. César relembra que Úrsula é sobrinha de Macário e que quando se trata de quem tem o mesmo sangue, pode-se esperar o pior. César decide sair, deixando Amparo com suas dúvidas. Quando Gabi chega ao restaurante, Amparo pergunta como Macário está. Gabi responde que ele está descansando e se recuperando, mas que sente muita falta de Lupe e de Amparo. Nesse momento, João chega e Gabi, surpresa, pergunta o que ele está fazendo ali. João responde que precisa conversar com ela. Na casa dos Beltrán, Heron faz um elogio à lasanha e diz que parece ter sido feita na própria Itália. Fausto, com desdém, observa que Heron nunca foi à Itália e sugere que Karen viaje com seu namorado para que ele saiba do que está falando. Karen concorda com a ideia e pergunta se Daniela está bem, pois a percebe muito pálida. Daniela responde que está um pouco tonta e Karen decide levá-la ao quarto. Heron provoca Fausto dizendo que sua futura esposa é linda e atenciosa e pergunta se Fausto acredita que ela continuará a cuidar dele assim quando se casarem. Macário explica a Yolanda sobre o interesse de uma construtora em adquirir os terrenos de Amparo. Yolanda apoia a decisão de Macário, dizendo que ele faz bem em persistir nesse negócio, já que depois de anos aguentando a esposa, ele merece uma boa parte do dinheiro. Macário concorda que deveria receber um valor antes de deixar Amparo. Yolanda sugere que Macário não se contente apenas com a comissão da construtora e que ele busque tudo o que puder. Ela garante que pode contar com ela para qualquer coisa. Macário pede a Yolanda que tenha paciência, garantindo que quando os terrenos forem vendidos, ele deixará Amparo e então ele e Yolanda viverão a vida como reis. Amparo pergunta a Zé Maria por que ele ainda não está dormindo. Ele responde que não conseguiu adormecer, apesar de ter contado carneirinhos como João sugeriu. O menino então pergunta onde está seu pai, que sempre lhe conta histórias. Amparo explica que Macário passou por uma cirurgia, mas garante que ele está se recuperando. Zé Maria quer ver seu pai, mas Amparo explica que no hospital não permitem a entrada de crianças e ele terá que esperar até que Macário tenha alta. Amparo sugere que eles orem pela saúde de Macário. João diz a Gabi que percebeu que se envolveu em algo que não era de sua conta. Ele se deixou influenciar pelo que Fausto falou e acabou a magoando. João pede desculpas e afirma que não está bem, perguntando se ela o perdoa. No quarto, Daniela diz a Karen que só se sentirá melhor quando contar a Fausto sobre seus sentimentos por Memo e o beijo que trocaram. Karen insiste que Daniela está delirando, mas Daniela explica que não é uma questão física, mas algo que a machuca profundamente. Daniela insiste que precisa se livrar da culpa e que não pode mais guardar esse segredo. Karen pede calma e sugere que elas conversem no dia seguinte. Daniela garante que nunca se sentirá bem enquanto não for honesta. Ela precisa contar a verdade a Fausto. Nesse momento, Fausto chega e pergunta sobre qual verdade ela está se referindo, deixando Karen e Daniela surpresas.